Em 2020, a polícia encontrou Fabrício Queiroz escondido no interior de São Paulo, dentro da casa do advogado de Flávio Bolsonaro. Naquele momento, Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro estavam no centro de um escândalo de corrupção chamado Rachadinha. Esse escândalo teve investigação, teve provas, teve prisão, teve repercussão e mesmo assim não deu em nada. No final de tudo, ninguém foi condenado. Na verdade, o caso nem chegou sequer a julgamento. E é por isso que esse caso acaba virando um verdadeiro tutorial de como fazer rachadinha e não ser punido. Imagine que você é um político, você já recebe um bom salário, mas mesmo assim quer mais. Por quê? Porque você quer viver com ainda mais luxo e comprar coisas cada vez mais caras, como, por exemplo, imóveis de luxo. Afinal, mesmo que você já tenha alguns, por que não ter mais um pouco? O problema é que, para ganhar mais dinheiro, você vai ter que aprender a fazer um esquema, e nada é melhor do que fazer o esquema mais comum da política brasileira, o esquema de rachadinha. Não se preocupe, esse esquema é bem simples. Segundo as investigações, o esquema funcionava da seguinte forma: Flávio Bolsonaro tinha diversos assessores que mal apareciam para trabalhar, ou seja, eram funcionários fantasma. Praticamente a única função desses assessores era receber o pagamento e repassar o dinheiro. Quem recolhia o dinheiro era Fabrício Queiroz. Inclusive, ele também tinha familiares trabalhando no gabinete de Flávio. Segundo os relatórios da COAF, pelo menos 8 funcionários do gabinete fizeram depósitos que somaram cerca de 1,2 milhão de reais. Os depósitos eram feitos logo depois dos pagamentos dos salários. Queiroz usava esse dinheiro para beneficiar Flávio financeiramente. Segundo investigações do Ministério Público, Queiroz teria pago despesas da família de Flávio Bolsonaro, como por exemplo mensalidades escolares das filhas de Flávio Bolsonaro e boletos de plano de saúde. A maioria dos pagamentos era feito em dinheiro vivo. Isso levantou uma pergunta incômoda: por que um assessor parlamentar estaria pagando as despesas pessoais da família de um político? Foi nesse momento que o caso explodiu. E em 2020 veio a prisão de Queiroz, que, lembrando, havia sido encontrado escondido na casa do advogado de Flávio Bolsonaro. Após a prisão de Queiroz, muita gente acreditou que o caso estava chegando ao fim, mas na política brasileira, às vezes a prisão é apenas o começo, porque depois da investigação vem outra batalha, a batalha jurídica. E foi ali que a história começou a mudar completamente, porque fazer o esquema é apenas metade da história. A parte realmente importante é não ser punido. Para evitar punição, a primeira coisa que você precisa fazer é atacar a investigação. Você precisa fazer com que seus advogados questionem tudo. E no caso de Flávio Bolsonaro, foi exatamente isso que aconteceu. Os advogados começaram a questionar a legalidade das investigações, como os dados financeiros foram obtidos, como os relatórios foram produzidos. Pode até parecer apenas um detalhe técnico, mas no meio jurídico isso muda tudo, porque se uma prova é considerada ilegal, ela simplesmente deixa de existir. E foi exatamente isso que aconteceu. A questão não passou mais a ser se era verdade ou não, mas sim como as provas foram obtidas, procurando um jeito de fazer com que as provas fossem anuladas. Além de fazer ser uma batalha jurídica, você tem que transformar tudo em uma batalha política. E se for filho de alguém importante, melhor ainda. E no caso do Flávio, o pai dele era Jair Bolsonaro. Se você tiver essa sorte, você pode pedir para seu pai interferir para te ajudar, como por exemplo, trocar os cargos da Polícia Federal. E isso supostamente aconteceu. O Bolsonaro chegou até a dizer abertamente que iria trocar os cargos da Polícia Federal. E não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou.
Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Essa suposta tentativa de interferir gerou um desgaste com o até então ministro da Defesa, Sérgio Moro, que se demitiu, e ele deu a entender que o motivo de estar pedindo demissão seria por conta de uma interferência de Bolsonaro. Houve primeiro um desejo de trocar um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Sinceramente, não havia nenhum motivo para essa substituição. E estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Sérgio Moro também relatou a conversa de ontem no gabinete de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ontem, conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Se você não conseguir por meio de uma mudança na Polícia Federal, não tem problema, porque você pode conseguir pelo STF. No final de tudo, o indicado por Bolsonaro, Cássio Nunes, anulou os relatórios da COAF, que tinham sido usados contra Flávio Bolsonaro. Essa anulação fez com que o processo fosse arquivado. Queiroz foi liberado, Flávio permaneceu ileso e tudo acabou sem nem sequer ter um julgamento. Mesmo se você não sofrer punições na justiça, isso não significa que não existam consequências. Você ainda pode sofrer consequências políticas, porque vão surgir diversos críticos que não vão só te atacar, mas também atacar o seu pai, porque supostamente foi ele que te ajudou a escapar. E foi isso que aconteceu no caso Flávio. Os críticos de Jair Bolsonaro argumentam que a investigação envolvendo Flávio influenciou decisões importantes do governo. Segundo esses críticos, esse teria sido um dos fatores que fez Bolsonaro supostamente se vender para o Centrão e a indicar várias pessoas ligadas ao PT para assumir cargos importantes. Flávio Bolsonaro saindo com apoio do Bolsonaro. O sujeito que teve que fazer o próprio pai vender o governo para o Centrão, para o PT e para o Supremo para salvar dos seus escândalos de corrupção. Quem é que vai votar em um bandido como Flávio Bolsonaro? Foi justamente por causa dos filhos bandidos que Jair Bolsonaro rifou o Brasil inteiro, inclusive deu superpoderes ao Supremo Tribunal Federal, que hoje colocaram atrás das grades, e que todo mundo vai ter que votar nesse bandidinho de merda. Outra acusação que fazem é a de que o fim da Lava Jato também aconteceu para salvar Flávio. A gente poderia ter a maior Lava Jato em relação ao judiciário da história do país, e eles mataram isso por causa do rabo preso do Flávio. Jair Bolsonaro fez acordo com o PT para nomear o Procurador-Geral da República petista, que depois acabou denunciando os próprios bolsonaristas, virou um verdadeiro tiro no pé, o que qualquer pessoa com mínimo de capacidade cognitiva saberia que o melhor amigo do José Dirceu, obviamente, ia se voltar contra os bolsonaristas depois de nomeado PGR. Mas Jair Bolsonaro achou por bem nomear o Augusto Aras para blindar o Flávio e acabar com a Operação Lava Jato. E assim ele fez. Essa acusação tem outro argumento interessante, porque a decisão que o ministro indicado pelo Bolsonaro, Cássio Nunes, o mesmo ministro que salvou Flávio, foi o mesmo ministro que deu o voto decisivo para o fim da Lava Jato. Além disso, o Bolsonaro defendeu abertamente o fim da Lava Jato. Que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Os críticos também dizem que o escândalo de rachadinha do Flávio fez com que o Bolsonaro tomasse decisões que acabaram ajudando Lula a ser solto. Quem limpou Lula por trás da cortina, eu digo sem medo nenhum de errar, foi Jair Messias Bolsonaro, o maior traidor deste país, certo? Isso é sempre bom ressaltar. Lula não teria disputado as últimas eleições se o Bolsonaro não tivesse nomeado Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal. Entendam isso. Vocês podem amar, idolatrar o Bolsonaro. Nada disso muda os fatos. Nada disso muda que não fosse a atitude de Jair Bolsonaro, Lula jamais seria
presidente. Então, como lidar com tudo isso? Eu te recomendo usar uma estratégia simples e eficiente, que se resume em usar seus apoiadores para acabar com a reputação de quem te atacar. Mesmo que toda uma investigação possa te causar um desgaste político, não se preocupe, você vai sair por cima, porque no final das contas, Flávio Bolsonaro acabou sem nenhuma condenação, nem sequer um julgamento. Tudo foi freado antes mesmo do julgamento. Agora, Flávio Bolsonaro é pré-candidato a presidente, com apoio do seu pai. Segundo algumas pesquisas, Flávio Bolsonaro aparece em um cenário de empate técnico com o atual presidente Lula. Ou seja, mesmo com todo esse passado polêmico, Flávio Bolsonaro tem grandes chances de se tornar presidente. E se ele conseguiu, você também consegue. A rachadinha talvez seja o escândalo de corrupção mais comum do Brasil. Algo que também é muito comum na política brasileira é o modo como políticos que antigamente se xingavam e se acusavam, de repente se tornam aliados. Veja os maiores exemplos disso clicando neste vídeo que está na sua tela. Inscreva-se e, se puder, considere tornar-se membro do canal. Isso mantém o canal vivo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.